Nós vimos ao longo dos últimos vídeos alguns conteúdos básicos de HTML e CSS. O objetivo até então era termos um entendimento de que o HTML permite estruturar a informação, o CSS permite definir a apresentação dela e começarmos a trabalhar com os dois. A partir de agora, nós veremos também como podemos enviar informações para uma aplicação através do HTML. Vamos ver, então, o aspecto dos formulários do HTML. O que se trata isso? Observem essa página, que eu vou criar aqui um elemento novo, uma tag nova, chamada form. Form/form. Ela define que aqui dentro nós temos um formulário HTML. Do que se trata isso? Vamos colocar um de alguns comandos que nós vamos ver na sequência, que são tags específicas de formulário. O input, entrada, é uma forma de recebermos dados do usuário. Input type equal text. Neste caso, o text podemos não colocar nada porque é o default, mas vamos deixar text. Um nome, name igual a nome, por exemplo. Vamos colocar um ID também como nome. E vamos fechar este comando, o comando input. Vamos então ver o que acontece agora com esta página. Ela estava apenas assim. E quando eu coloco isso, nós temos o quê? Um comando de entrada de dados do tipo texto. Você pode colocar textos aqui dentro, certo? E vamos criar mais um outro comando do formulário, e aí a partir daí já podemos começar a fazer alguns trabalhos em cima de formulário, que é o input type igual a submit. Vamos colocar como name igual ação e value igual enviar formulário. Salvo. E ao atualizarmos, agora também temos, além de um campo de entrada de textos, um botão. Então, o que eu vou fazer agora é escrever um texto aqui, por exemplo, o meu nome, e vou clicar no botão. Observem aqui a minha URL e observe exatamente o que vai acontecer quando eu clicar nesse enviar formulário, porque isso é uma questão fundamental e é o foco neste momento. Nos próximos vídeos nós vamos ver detalhes da construção do formulário, mas neste vídeo eu quero criar um entendimento do que acontece num formulário HTML. Observe, eu estou na mesma página, no aula 2, -1.html, mas se vocês observarem, agora apareceu um ponto de interrogação aqui, nome igual a Rodrigo, e comercial, ação igual enviar formulário, com o espaço substituído por um mais. E aqui é importante entendermos exatamente o que está acontecendo. O formulário HTML envia informações. Então, todas as informações que fazem parte deste formulário são enviadas para algum lugar, num formato de nome da informação, nome do campo, valor do campo. Nome do campo, valor do campo. Existem duas formas desse envio ocorrer. Pode ser pelo que nós vamos chamar de método GET, onde ele vai na própria URL, e um outro formato que nós vamos ver, que é o formato POST, em que ele não aparece na URL. Mas nos dois formatos, a informação que nós enviamos e que vai ser lida por alguém é o nome de campos e o valor do campo. Um nome de um outro campo, um valor de um outro campo. E como nós utilizamos estes formulários? O que acontece exatamente? O que se trata desse envio? O que acontece? Observe, aqui nós vamos, em breve, nas próximas etapas desse vídeo, utilizar a linguagem JavaScript, e aí nós vamos começar a trabalhar com programação, para ler esses campos de formulário. Isso é uma forma de usar os formulários, utilizando JavaScript para ler diretamente, por exemplo, o que eu escrevo aqui no campo. Uma outra forma que nós vamos ver quando começarmos a trabalhar com linguagens que executam no servidor,
como no nosso caso nós vamos ver em PHP e em Java, é no PHP e no Java como ler as informações que são enviadas pelo formulário. Como isso acontece? O formulário, por exemplo, envia essas informações. Ele poderia não estar chamando uma página HTML, mas sim estar chamando uma página PHP, que é o que nós vamos ver quando trabalharmos com PHP. E esta página PHP consegue, por exemplo, ler qual é o nome que foi enviado pelo formulário. O nome que veio foi esse. Qual é a ação? Qual foi o botão que foi clicado? Olha, o botão tem aquele cuja ação é enviar formulário. Então, um segundo uso, do formulário é utilizando JavaScript, você interagir com aquele formulário, isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Um outro uso é numa linguagem no servidor, nós vamos ver mais à frente no curso, nós recebermos aquelas informações do formulário e trabalharmos com ela. E eventualmente devolvermos até com um novo formulário. E na verdade, aplicações web que vocês usam continuamente, quando vocês pesquisam, fazem uma pesquisa no Google, tem ali um formulário que vocês escrevem questões. Isso é, aplicações web utilizam continuamente formulários para receber informações, eventualmente voltar com informações preenchidas para você preencher novos dados e interagir, etc. Então aqui, sem entrar ainda no mérito de todos os comandos do formulário, nós vamos ver comandos que você permite selecionar itens de uma lista, que você permite marcar um checkbox ou desmarcar, você permite escrever um texto numa área, enfim, vamos ver vários comandos no formulário, mas aqui o importante é entendermos o que acontece com ele. E para isso nós vamos ver alguns atributos do form, que é onde está definido o nosso formulário. Um atributo é o método. O método pode ser o get, que é exatamente o default. Então, assim como eu posso não ter o método get, eu posso não ter o type text, porque se você não tiver nada, é o formato que ele vai utilizar. Mas, além do método get, que é o que estamos usando nesse momento, eu tenho o método post. Se eu fizer o meu formulário com o método post, ele não aparece aqui na URL, mas a informação também é enviada. Então existem circunstâncias que você precisa usar o método post. Por exemplo, se você vai mandar uma senha, você precisa usar o método post. Existem circunstâncias em que é recomendável usar ele, e nós vamos ver isso ao longo do tempo. Mas você tem dois métodos, get e post. E você tem um outro atributo que é o action. O que é o action? O que o action faz? O action diz para onde você vai enviar essa informação. Por default, o action faz você vir para a própria página. Não é uma situação comum. Se eu tenho uma página HTML, o action normalmente vai levar para uma página PHP, Java, etc. Por exemplo, um uso. Eu posso ter uma página PHP, Java, etc., que lê os dados e envia um e-mail para uma pessoa. Ou que lê os dados e inclui eles, e aí vamos ver no nosso curso de banco de dados, inclui eles dentro de uma estrutura de banco de dados. Então o action segue as mesmas regras que nós já vimos para imagens e links. Eu posso ter um endereço absoluto, por exemplo, se eu simplesmente disser isso aqui, o que eu vou ter é que quando eu clicar no botão, eu estou indo para a página inicial da Alphamedia. Você pode ter formulários em uma página que levem para informações em outra página. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui usando essa própria página da Alphamedia. Se eu, por exemplo, digitar aqui PHP, ele me traz uma pesquisa por cursos de PHP na página da Alphamedia. E, na verdade, essa pesquisa está usando o método get. Observem, alphamedia.br/pesquisa. Observem, então, o que eu vou fazer aqui na minha página. Vocês podem fazer exatamente a mesma coisa em casa.
Claro, se a página da Alfamídia nesse meio tempo tiver mudado, você não vai funcionar, mas vocês podem fazer em qualquer outra página, por exemplo, que trabalhe com GET. Eu vou colocar o método GET. Eu coloquei aqui Alfamídia com BR barra pesquisa. E eu vou utilizar como nome que é o que nós utilizamos como nome na pesquisa na página da Alfamídia. Então, atualizo e escrevo, por exemplo, Java e pressiono enviar formulário. O que ele fez? Ele fez a mesma pesquisa na minha página da Alfamídia que eu faria se tivesse feito na própria página, porque ele recebeu a mesma coisa. Ele recebeu Alfamídia com BR barra pesquisa, que é o meu action, recebeu um campo que com um valor Java. E a pesquisa na página da Alfamídia precisa apenas disso. Chamar barra pesquisa e colocar o campo que com o que é para ser pesquisado. Então observem que eu acessei uma página de outro local e eu passei parâmetros que eram os parâmetros que aquele outro local estava recebendo. Esse Alfamídia com BR barra pesquisa, na verdade, é uma aplicação rodando no servidor que recebe este parâmetro e gera uma página HTML. Vamos de novo ver isso de forma aprofundada quando trabalharmos com linguagem no servidor. Mas aqui no lado do cliente, ou seja, no lado em que está o HTML, nós estamos criando um formulário que vai enviar dados para um outro local. Então, nos próximos vídeos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mostrar os comandos do formulário, que definem o formulário, como criar um formulário. Vamos ver alguma coisa sobre o layout dele. E depois vamos começar a entrar no JavaScript, porque agora nós já temos como exibir informações para o usuário, nós já vimos algumas coisas do HTML, e com o formulário também como receber informações do usuário. E nós podemos no JavaScript fazer uma interação com as informações que vêm e vão e criar um aplicativo, que é o que nós vamos ver de forma simples ainda, que inclusive, sem nem se comunicar com os servidores, diretamente na sua máquina, recebe e fornece informações. Mas o ponto fundamental é vocês entenderem os métodos get e post, onde o get vai na URL, os campos que vocês colocarem, que os campos do formulário são sempre campos que há um nome do campo e o valor do campo, e que os campos e que as informações que vão pelo formulário são sempre na forma de um nome do campo e o valor do campo, o nome de um outro campo, valor de um outro campo, para todas as informações que estiverem dentro do form/form.